Bom dia, Maranata. Deus abençoe aí a todos vocês aí e nos dê força para continuar seguindo nos seus caminhos, né? Como os filhos de Abraão, segundo aqui o texto de Gálatas, capítulo 3. Deixa eu só abrir aqui em Gálatas, capítulo 3. Opa! Versículo 29 que diz: "E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro da promessa." Em Gênesis 12, Deus faz um chamado a Abraão e uma promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Mas seriam benditas todas aquelas que vivessem conforme ele viveu e aceitassem o chamado conforme Abraão viveu. E Abraão pregou o ID da palavra de Deus descrito em Mateus 28, através inspirado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fez ele ouvir a voz de Deus, e de uma maneira com que é muito difícil ver hoje, né? Ensinando todas as coisas, o que muitos dizem de fazer, distorce, e ainda vivendo, né? Muitas vezes o estilo de vida do ser humano fala mais do que a própria Bíblia aberta, então devemos mostrar a verdade mediante a nossa conduta. E não abrir a Bíblia e ser como hipócrita, né? Faça isso, mas não copie o que eu faço. Devemos ser exemplo, luz do mundo. E para aqueles que dizem que Abraão não guardou o sábado e nenhum dos patriarcas guardou qualquer mandamento de Deus, né? Que está lá em Gênesis 26:5. E no hebraico a mesma palavra vai aparecer em Deuteronômio, capítulo 5, né? A transmissão oral, a doutrina era feita de pai para filho, né? Não como propriamente revelada. Aí vem a explicação de que, como diz, que está escrito na palavra de Deus, né? E antes que a lei fosse dada não havia pecado. Isso aí é uma outra introdução que nós iremos fazer no próximo vídeo. Mas para provar que os patriarcas guardou o sábado, né? Principalmente Adão e Eva, que guardou lá na criação, e muitos querem distorcer isso aí, porque arrebentando com a teologia do sábado na criação, tentam destruir toda a doutrina adventista sobre o sábado, né? Da palavra de Deus. Mas também o próprio Abraão guardou seus mandamentos, e isso é irrefutável. Para quem entende um pouco de hebraico, vai entender isso aí. E também um dos exemplos, José no Egito, Gênesis 39:9, né? Poderia eu atentar contra o meu Deus, quando ele foi atentado a um adultério ali. Isso é um exemplo dos resquícios da verdade dos 10 mandamentos e de toda a lei de Deus no livro patriarcal do Gênesis, né? Também no livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, não cronológico, mas o primeiro a ser escrito por Moisés. A gente vai encontrar, mas eu irei fazer um vídeo sobre a lei de Deus no Gênesis, que não havia sido escrita ainda como no Monte Sinai, mas Deus havia deixado no coração do homem, quando fez o homem na criação, assim vai dizer Paulo no livro de Romanos, capítulo 2. Mas iremos fazer um vídeo, né, sobre a lei no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangélicos, nos escritos paulinos, e também a lei no Gênesis. Aguardem que iremos apresentar isso aí. Mas para aquele que não acredita, eu vou citar aqui o tão comentado livro de Macabeus, que é o livro intertestamentário, para você entender toda a situação ali de quando Cristo veio ao mundo, que o povo estava vivendo, né? A plenitude dos tempos. E para quem diz que Antíoco Epifânio que provocou a abominação dessaladora, tendo ele como chifre pequeno, né? Contradiz o que o próprio Cristo diz, que a abominação desoladora viria com a destruição do templo de Jerusalém, né? Vamos estudar a palavra de Deus, gente. Pode não concordar com o que eu digo, mas é o que a Bíblia apresenta. Eu quero apresentar aqui, ó, o que diz aqui, o Testamento de Matatias é o título. Olha só o que ele escreve. Abraão não foi fiel na prova? Isso lhe foi considerado como justiça. Lembre-se que mediante aqui o que eu li o texto de Gálatas, somos filhos de Abraão e herdeiro da promessa. José observou os mandamentos no tempo do Egito, do perigo, e chegou a ser o senhor do Egito. Veja, lembrando que Macabeus ele tenta combater a influência helenista e também a influência pagã na doutrina, exaltando a lei de Deus, e aí deu o que deu aquele reboliço lá todo. Josué tornou-se juiz de Israel por ter obedecido a palavra. Caleb recebeu uma terra em herança por ter dado testemunho da verdade diante da Assembleia. Elias foi arrebatado ao céu por causa do seu ardente zelo pela lei.
Ananias, Azarias e Misael foram salvos da fornalha por causa da sua fé. Daniel ficou livre da boca do leão por causa da sua sinceridade. Assim, passando as gerações, vocês compreenderão que jamais fraquejam aqueles que esperam em Deus. Meus filhos, sejam fortes e se apeguem firmemente à lei, pois ela será a glória de vocês. Isso está lá em 1 Macabeus capítulo 2, do versículo 50 ao versículo 64. Veja, um povo que passou, enfrentou o que enfrentou, mesmo os falhos, mesmo não vivendo plenamente a verdade, mas entendia que a lei de Deus era eterna e que ela devia ser defendida a todo custo. Em nenhum momento Jesus aboliu a lei, o próprio Cristo que veio cumprir a lei, né? E o próprio Paulo diz que pela fé nós não devemos anular a lei e antes confirmá-la, né? E mais outros textos aí que não devemos citar. Mas o que eu quero dizer para você, qual ID tem sido pregado hoje? O ID helenista? Ou vamos dizer assim, o ID gnóstico? O ID que é voltado para o culto ascético, o culto misturado? Ou o ID verdadeiro, que é aquele ID que tem que levar a verdade da palavra de Deus a todos os povos, como o evangelho eterno, como está em Apocalipse 14, do 6 a 8, fazendo o povo a voltar ao verdadeiro adorador, aquele que é o Criador dos céus e da terra. E como Cristo disse, né, antes do céu e a terra passar, nem o tio, nem a maior letra da lei cairá. E aí, você já parou para pensar nisso? Estamos pregando o ID como filhos verdadeiros de Abraão, vivendo a essência da palavra de Deus em nossa conduta? Sabemos que somos falhos e pecadores, mas nem por isso vamos deixar de ser a luz do mundo, pois guiado pelo Espírito Santo e crendo na verdade da palavra de Deus, temos condições sim de pregar a mensagem que, como está escrito em 1 Pedro, até anjos enseavam em disseminar essa verdade pelo mundo, né? Pregar essa verdade. E aí, como eu e você está pregando a verdade? Visto que os tão atacados adventistas do sétimo dia, não somente guardam o sábado, deixam de comer carne impura, né? O tão porco aí, se fosse o porco purificado aí, era só batizar ele e comer, hein? Imagina só como que estamos vivendo as coisas hoje em dia. Mas qual ID você tem pregado? O assim diz o Senhor ou assim diz o homem? E eu gostaria de fazer uma reflexão no seguinte: como os filhos de Abraão, estamos ensinando essa doutrina através de nossa conduta ao mundo e principalmente em nossos lares, aos nossos filhos, aos nossos familiares, fazendo o culto do lar, meditando na palavra de Deus, ensinando os princípios vitais da verdade. E aí, temos muitos o que melhorar, principalmente eu, né, o mais pecador de todos. Mas a minha reflexão era para que você pense e se volte à verdade. O principal fundamento do ID é ensinar todas as coisas e depois batizar. E o batismo do Espírito Santo não é propriamente a água como muitos dizem por aí. Aquilo na água é um simbolismo. É você aceitar a verdade e vivê-la em sua vida. Esse é o verdadeiro batismo, como está escrito em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Através disso, do conhecimento da doutrina, você vai ter na sua vida revelada, como o batismo do Espírito Santo, o amor, o domínio próprio, mansidão e tudo mais que está escrito na palavra de Deus. Viva a verdade simples e pura e aceite toda a Bíblia como a palavra inspirada de acordo com 2 Timóteo 3,16. E mais, não deixe de pregar a verdade, mas prega a verdade, mesmo que incomode os outros, mediante seu estilo de vida. Eu queria ler aqui para vocês um texto que a irmã White escreveu no livro Grande Conflito. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoridade e infalível revelação de sua vontade. São elas a norma do caráter, o revelador da doutrina, a pedra de toque da experiência religiosa. O Espírito não foi dado nem nunca o poderia ser, a fim de se sobrepor à Escritura, pois essa explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência deve ser aferidos. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Assim como está em Neemias, sem lei não há reforma. Qual tipo de evangelho você tem aceitado? Qual tipo de evangelho você tem pregado?
Que Deus nos capacite a estudar a sua palavra e aceitar a verdade como ela é. Porque como diz, por aí preferem a mentira com a roupa da verdade do que a verdade nua e crua. Um abraço e Deus abençoe todos vocês.